Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo e se prepara aí para a estreia do Intercontinental, né? Flamengo que joga hoje às 2 horas da tarde. Vamos dar uma olhadinha aí nas últimas informações, tudo que a mídia está falando aí a respeito do Mengão. Ficou interessado, quer saber as últimas informações? Então assiste esse vídeo até o final. Final de temporada, 75 partidas, 4 títulos, um Flamengo dominante. E o ano termina com uma longa viagem até o Catar. Mas cansaço não é desculpa e o Felipe Luiz fez questão de deixar isso claro. Conseguimos nos adaptar, treinar e poder principalmente descansar aqui com um fuso horário muito diferente do que é o nosso no Brasil. Então eu acredito que o time chega em perfeitas condições físicas para poder disputar esse jogo. La verdad que el grupo está descansado, ya llegamos domingo. No te voy a mentir que sí hay mucho sueño porque el cambio de hora afecta, pero luego entrando aquí en el campo el cansancio desaparece. O Cruz Azul fez 21 jogos a menos no ano do que o Flamengo. Mas isso não significa necessariamente um time mais descansado para o duelo de logo mais. Os mexicanos jogaram sábado, encararam uma longa viagem no domingo, fizeram um treino regenerativo na segunda-feira e apenas um treino completo ontem, antes da partida. Mas o Fla adota o discurso de cautela e ressalta a qualidade do rival. Cara, é uma equipe que gosta de ficar muito com a bola, né? Gosta de manter a posse de bola. Eu pude ali um pouco de tempo que eu tive ali, eu pude acompanhar também um jogo deles, acho, contra o Tigres, se eu não me engano. É uma equipe de muita força física, de muita intensidade. O Flamengo deve ir a campo assim: Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Já a escalação do Cruz Azul deve ser assim: Andrés Gudinho, Jorge Sánchez, Dita, Eric Lira, Piove e Rotondi, ou Omar Campos. Charlie Rodrigues, Jeremy Marques e José Paradella, Riveiro e Gabriel Fernandes. Esse confronto vale um troféu imediato. A Copa Intercontinental dá a cada fase disputada uma taça. E o primeiro jogo do Flamengo vale justamente o troféu que está sendo chamado de o Derby das Américas. Bom, aqui está Felipe Killing acompanhando, conversando com torcedores do Catar, do mundo inteiro, do Flamengo, do Cruz Azul. E daqui a pouquinho a gente troca uma ideia, vai continuar aquecendo esse jogaço entre mexicanos e brasileiros. Killing, obrigada por enquanto, hein? Tô gostando, tá bonito, hein? Demais o cenário todo aí. Valeu, Renata. Até daqui a pouco. Até já. Felipe Killing, nosso correspondente internacional da Band. E é o seguinte, vamos falar um pouco mais desse jogo. Cruz Azul, que vem de uma derrota lá no México para o Tigres. A gente conhece bem o Larcamón, você sabe muito bem, treinou o Cruzeiro, é o técnico do Cruz Azul. Não tem grandes estrelas, não é? Tem, pelo menos eu conheço só o Gabriel Fernandes, que é um cara que já é veterano, uruguaio, atacante, gosta de fazer gols, não é? Tem também o Rodrigues, Carlos Rodrigues, da seleção mexicana. Mas o Flamengo a gente conhece de A a Z, né, Cicinho? Então, hoje, pelo que o Flamengo vem apresentando na temporada, tem tudo para sair vitorioso do duelo. Tem tudo para sair vitorioso. Tem time para isso, tem treinador, tem uma equipe muito forte, Renato. E talvez o principal adversário do Flamengo seja não conhecer o adversário completamente, né? Porque campeonato mexicano a gente não acompanha. Acredito que o Felipe está tendo a oportunidade, né, depois da conquista da Libertadores do Campeonato Brasileiro, começou a ver alguns vídeos até para não ser surpreendido. Então, quando você não conhece a fundo a equipe adversária, acompanha somente por compactos ali e alguns lances, isso dificulta bastante. E o futebol mexicano é sempre uma surpresa. Mas, como eu falei, o Flamengo é favorito, se implantar a sua maneira de jogar, com a qualidade de jogadores que tem, uma tarde, noite brilhante do Arrascaeta assim, o Flamengo tem tudo para ganhar e até ganhar fácil. Edu Dracena, quero falar de zagueiro com você. Você não entende nada desse assunto, né? Não conhece, imagina. Porque o Danilo foi herói agora na conquista recente, não é, do título da Libertadores. Você iria com o Léo Ortiz, caso ele esteja apto, ou com o Danilo como titular? E mais lá no ataque, será que ele vai com Samuel Lino, Carrascal e Bruno Henrique? Ou poderemos ter uma surpresa no ataque também? Renata, eu acredito que ele vai manter o time que ganhou a Libertadores, com o Danilo ali jogando na defesa. Eu manteria, até porque ele fez um belo jogo.
jogou muito bem, ajudou a equipe do Flamengo a conquistar um título tão importante. Então você mantendo o time do que vem jogando, eu acho que isso você também acaba queimando etapas. E isso eu acho que vai ser bacana. Acho que o Felipe Luiz também tem muitas peças de reposição, ele pode escolher qualquer um, que tudo que entrar vai dar conta do recado, porque a gente sabe que são jogadores de qualidade, jogadores experientes, que nesse momento faz uma diferença muito grande. Ronaldão, o Flamengo é um time que está em alta, está confiante, conquistou os grandes objetivos, Brasileirão e a Libertadores. Mas se também abocanhasse um Mundial, um Intercontinental, não seria nada mal, hein? Que é isso? Ia cair como uma luva num time experiente. Porque numa competição como essa, a gente coloca sempre o primeiro jogo, aquele jogo do nervosismo, né? Essa competição, não sei o quê, o time vai ficar nervoso. Mas esses jogadores do Flamengo que lá estão, são tudo experientes também. Acho que nem nervosismo vai ter nessa primeira rodada. Então, eu acho que tem tudo pro Flamengo atropelar no primeiro jogo e brigar para chegar na final. Aí, não sei não, hein? Tá com cara que esse time do Felipe vai lá e vai beliscar e vai mostrar para alguns treinadores como funciona essa competição, Cicinho. Porque tem que ir lá e vencer. Chegar lá, mostrar, pá, não é chegar lá para passear, é chegar lá, fazer o que o Flamengo vai fazer. Não vamos ficar de olho, porque hoje é essa caminhada do Flamengo, de quem vai chegar e vai vencer esse Mundial aí. Eu quero ver. Ficou aquele gostinho ruim no passado com o Vitor Pereira, que não deu muito certo. Agora, outros tempos, Felipe Luiz em alta, o time muito bem posicionado, consciente, experiente, com talentos que a gente reconhece. Quem também falou aí do Flamengo foi o pessoal do Sport Center, né? Vamos dar uma olhadinha aí no que o pessoal do Sport Center, da ESPN, falou aí a respeito do time do Flamengo. Mas claro, a gente começa com o rubro-negro, o Flamengo que hoje faz a sua primeira partida no Campeonato Mundial Interclubes, joga contra o Cruz Azul e os destaques, claro, estão aqui no Sport Center. Claro que vamos a enfrentar un gran rival que viene con una confianza claramente que a tope, pero confío mucho en nuestras capacidades, en lo que tenemos que hacer para ganar el partido mañana y poder acceder a la siguiente fase. O Cruz Azul, como eu falei aqui em espanhol, é um time que tem as ideias muito claras, é um time que pressiona muito, muita força física, duelos individuais, perseguições, time que quer ser protagonista do jogo. Tienen los mejores jugadores, han armado equipos súper competitivos, tienen la liga más fuerte de Sudamérica también. Indudablemente estamos en presencia de una liga, para mí, top 5 en el mundo. A gente sabe da qualidade do adversário, não é uma equipe boba, é uma equipe muito intensa, é uma equipe de força física, de qualidade também. Mas a gente se preparou bem, o professor Felipe ele passou os mínimos detalhes para que amanhã a gente possa fazer um excelente jogo. A gente chega, todo mundo à disposição, na nossa melhor forma física, técnica e mental. Todo lo que tenga que ver con el rival y las sensaciones o los aspectos que les puedan condicionar el rendimiento a ellos no lo tomo en cuenta porque son factores ajenos a mi control. Con la misma seriedad que encaramos el Carioca, el Brasileirão, la Libertadores, nosotros queremos ganar esta Copa. Esto para nosotros también es como se llama el antiguo Mundial y entonces queremos ganarlo. Na tela a gente mostra então ou questiona se existe um favorito. Os números das duas equipes nessa temporada. O aproveitamento é até parecido, 65% para o clube mexicano, 70% para o rubro-negro. A média de gols marcados também é parecida, 1.7 contra 1.8, mas a defesa do Flamengo, essa sim tem um número bem mais relevante. Que média excelente, hein, do time do Felipe Luiz, 0.6, então gol sofrido por jogo. Vamos lá com o Renato Senise, que está no Catar acompanhando a movimentação da torcida rubro-negra. Ele estava na Fla Qatar mais cedo, sabia? Olha lá, ó. E tem gente, hein? E muita gente da nação também por aí, hein, Senise? A nação está em todos os lugares possíveis e imagináveis, né, Bruno? Bom dia para vocês, boa tarde pra gente aqui no Catar. Eu tô realmente aqui no encontro da Fla Qatar. Cheguei aqui bem cedo e aos poucos vai chegando mais e mais gente. Eu tô aqui com um torcedor ilustre que me parece que tem uma relação assim um pouco grande de jogos importantes. Fala assim, mais ou menos os jogos importantes que você já foi. Cara, jogos importantes eu vou em todos. Todos os jogos do Flamengo é importante. Mas as finais, os jogos mais decisivos eu vou em todos. Fui em todos os finais da Libertadores, final da Copa do Brasil, todos os finais do Brasileiro. Desde molequinho meu pai me leva, desde 5 anos, eu sou de Vitória, Espírito Santo. E todos os jogos decisivos meu pai me leva para o Maracanã. Você estava em Lima, então, 2 semanas atrás? Estava em Lima, estava aqui há 7 anos atrás, em 2019. Fui para Montevidéu, fui para Guayaquil, vou em tudo. Vale a pena todo esse esforço para acompanhar o Flamengo? Lógico. Espero vir muito mais vezes aqui ou ir muito mais vezes a ver os jogos do Flamengo nas finais. O que representa o Flamengo para você? E a sua alegria de estar nesses grandes eventos, porque não é qualquer um que consegue, né?
Ah, cara, nem sei o que representa o Flamengo para mim. Flamengo para mim é tudo. E eu sei que eu sou um privilegiado de poder participar desses momentos do Flamengo. Tá empolgado para a competição que começa hoje? Tá confiante? Acha que vai vir o 5º título do ano para esse Flamengo que é impressionante? Esse campeonato é mais difícil, né? Hoje a gente vai ganhar, espero que a gente ganhe hoje a Taça das Américas, depois a gente ganha a Challenge, aí depois a gente pensa no PSG. Esse para você já entra como um dos grandes Flamengos, maiores Flamengos da história? Com certeza, com certeza. O que tá achando do Felipe Luiz? Muito bom técnico. Encontrei com ele hoje no hotel, a gente está no mesmo hotel que o Flamengo. Encontramos com ele no hotel, demos boa sorte para ele. Ele é muito bom, no nível de Jorge Jesus. E acho que tem tudo para ser ainda melhor do que ele. Então aqui, ó, a gente viu as notícias, né, que o Flamengo tá no hotel chique aqui no Catar tudo, então você tá no mesmo hotel do Flamengo, é isso? É, mas aqui não é chique o hotel, mas não é tão caro, então dá para ficar, dá para acompanhar. Rapidinho, para você, o jogo mais assim, inesquecível da sua vida, você que tem essa relação gigantesca de jogos que você já foi. Ah, pô, Lima 2019, eu acho que eu nunca vou ter um jogo parecido com aquele. Posso viver mais 200 anos, igual aquele de 2019, nunca vai ter. E você tá com um amigo aqui também, né, de Vitória? Deixa eu falar com ele aqui rapidinho. Também estão no mesmo hotel, tudo certinho? Pode vir, tá com o filho também aqui? Vem cá, filho. Como é que tá o coração para hoje e a alegria de conseguir trazer seu filho para ver mais um torneio do Flamengo. Impressionante esse Flamengo, né, que disputa todos os torneios grandes e chega longe ou às vezes ganha, né? Pois é. Muita felicidade trazer meu filho comigo nesse Prador esse ano. Estamos muito confiantes. Como o Márcio falou, o Flamengo está um time muito bem estabilizado. O Felipe Luiz é muito bom técnico. A gente está bem confiante nessa vitória hoje. E se Deus quiser, vamos chegar à final e vamos ser campeões. E foi fácil conseguir ingresso? Foi, o ingresso foi fácil, graças a Deus. A passagem um pouquinho salgada, mas vale a pena, né? O investimento pelo Flamengo aí. E como é que é lá no hotel do Flamengo? Você encontrou com os jogadores? Conseguiu falar com alguém? Conseguimos encontrar alguns jogadores, não todos, mas está bem separado aí o time com os hóspedes. Então, assim, a gente está um pouco decepcionado. Mas vamos ficar até o próximo jogo. Vamos ver se até lá a gente consegue encontrar mais jogadores, né? Faltando umas 3 horas para o jogo, que horas que você vai para lá para o estádio? Acredito que devemos sair daqui às 6 horas da tarde e chegar lá um pouco antes, né, do jogo e já se concentrar para ganhar, né, se Deus quiser. E rapidinho, tá feliz de estar aqui com seu pai, empolgado? Muita felicidade. Meu pai, ele, né, primeira vez trazendo aqui. Comecei esse ano a ver o jogo do Flamengo, aí agora que primeira final, ainda mais em Doha, a tensão e a felicidade estar lá em cima. Beleza, gente, muito obrigado. Antes de eu voltar para vocês, vamos cantar alguma coisa? Aqui vocês puxa aí. É um investimento. É um investimento, hein? É investimento. É um investimento emocional, né? Sim, Tem um risco, né? Você não tem a garantia de sucesso, mas exatamente. Investir e se der certo, hein, Jufo? Aí, bom, Jufo, eu acho que aí o investimento talvez não seja tão alto. Onde o Jufo tá, né? Porque não é todo mundo que consegue viajar lá pro Catar, né, Jufo? Mas como é que tá a ansiedade do rubro-negro exatamente no Rio de Janeiro, Jufo? É isso, Bruno. Nem todo mundo tem condição de viajar ao Catar, ainda mais pela proximidade do título da Libertadores, com uma viagem desse tamanho. Nem todo mundo tem condição de ir assim de última hora, nem todo mundo tem tantas férias como você na ESPN, né, para tirar assim em cima da hora para poder viajar para o Catar, e também o dinheiro que é pesado, visto também essa proximidade, é difícil planejar. Mas muito rubro-negro já saindo hoje aqui na quarta-feira com a camisa do Flamengo, já esperando, pedindo aquela hora extra de almoço para o chefe para assistir a partida ali no período da tarde, fugir um pouquinho do trabalho para assistir o jogo, assistir a estreia do Flamengo no Mundial. A gente viu aqui a correria, a movimentação aqui em Botafogo, na zona sul do Rio, com torcedores, ninguém conseguiu parar para falar, porque tá naquela correria, né, indo pro trabalho, resolvendo o BO do chefe, tendo que ir no cartório, essas coisas. Mas a gente conversou com muitos torcedores, todo mundo otimista numa vitória do Flamengo diante do Cruz Azul. Ninguém quer pensar no Botafogo, no
no ano passado contra o Pachuca, que também era um time mexicano, todo mundo confiante nesse Flamengo de Felipe Luiz, que é uma equipe muito forte, termina a temporada aí com 2 títulos muito importantes, é o campeão de tudo até ter a final da Copa do Brasil, então todo mundo confiante aí no trabalho do Felipe Luiz, o placar mais arriscado, 2-0 aí pro Flamengo, gols de Bruno Henrique e Arrascaeta, que vive o melhor ano dele no Flamengo, é o grande craque do time. Felipe Luiz já disse que tá todo mundo fisicamente bem, mas aqui tá começando a esquentar aqui no Rio de Janeiro, né? Vamos começar assim, 11 da manhã, a galera tá já de camisa, indo no trabalho, fazendo aquelas primeiras horas no trabalho, depois vai sair para almoçar, para assistir o jogo, e aí sim aqui vai começar a ferver para essa estreia do Flamengo diante do Cruz Azul. Quem também falou aí foi o pessoal do Sport Center desta noite, né, desta madrugada, trouxe as informações, já que eles, né, têm um horário padrão lá. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, também tá bem interessante. Vamos lá, Copa Intercontinental, vamos ver os caminhos do Flamengo para tentar chegar à decisão da próxima quarta-feira. Já tivemos jogos, o Pirâmides vai ser o possível adversário na semifinal, né? O Pirâmides ganhou do Auckland City, são todos os continentes envolvidos. Então, o campeão da Champions da África venceu o Auckland City da Nova Zelândia, o Al-Ahly ficou pelo caminho também, o Pirâmides está na semifinal. Nesta quarta-feira tem o Cruz Azul contra o Flamengo, é o campeão da Champions, da Conca Champions, a Champions da CONCACAF, contra o campeão da Libertadores, é claro. No sábado tem o próximo jogo, a semifinal. Então quem vencer desse confronto pega o Pirâmides do Egito. Desse jogo, na próxima quarta-feira, sai o campeão que vai enfrentar o Paris Saint-Germain. Ou Paris Saint-Germain ou o time que o enfrentar. Vamos lá, vamos então para Doha, no Catar, com o Renato Senise e as informações do Flamengo. O Felipe Luiz garante, o time está bem fisicamente, está inteiro para disputar a Copa Intercontinental. Bora, partiu Catar. Aqui no centro de treinamento de Al Ersal, em Doha, capital do Catar, Flamengo e Cruz Azul fizeram o último treinamento antes de se enfrentarem nessa quarta-feira pela Copa Intercontinental. Antes do treino, o técnico Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva no palco do jogo, no estádio Ahmad Bin Ali. Felipe Luiz tratou de diversos assuntos importantes, como, por exemplo, o cansaço físico dos jogadores do Flamengo. Lembrando, a equipe já disputou 75 partidas nesse ano de 2025, segundo Felipe Luiz. A logística foi perfeita, o Flamengo conseguiu descansar seus principais jogadores na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol e chega em plenas condições para disputar mais uma competição. Conseguimos nos adaptar a treinar e poder principalmente descansar aqui com um fuso horário muito diferente do que é o nosso no Brasil. Então eu acredito que o time chega em perfeitas condições físicas para poder disputar esse jogo. Os jogadores não me demonstram nenhum tipo de cansaço físico, e da parte mental, ao contrário, mais leves do que nunca depois de ter conquistado os 2 títulos mais importantes do futebol sul-americano. O ser humano, muitos deles, podem relaxar depois de alcançar um objetivo. É um grupo que está feito de multicampeões, a única coisa que eu sinto é que eles querem mais. Pelo menos nos 15 minutos abertos para a imprensa, os 15 minutos iniciais do treinamento, 25 dos 26 inscritos participaram da atividade. O único que não esteve em campo foi Pedro. Porque acreditamos que ele vai conseguir se recuperar, e é o nosso atacante, e precisamos tomara que a gente possa conseguir ter ele no campo novamente. Campeão carioca, brasileiro e da Libertadores, Felipe Luiz comentou um pouquinho sobre o desempenho do Flamengo nesse ano de 2025 e sobre o futuro. Não quis dar muito detalhes se vai renovar ou não o contrato. Também nos dá muita confiança, né, de ter logrado todos os melhores números do campeonato mais difícil para mim, de formato de liga do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, onde tantas equipes grandes com tantas adversidades durante o ano, tantos jogos que viemos durante o ano, e meus jogadores lograram fazer um campeonato extraordinário, na qual me deixa muito, muito orgulhoso. E sobre a renovação, para mim, primeiro a prioridade é o jogo que vem pela frente, é o Flamengo, é o que nós estamos disputando, e tudo que é pessoal fica fica secundário nessa parte. Sei que está chegando o final do ano, mas não vamos ter nenhum problema.
Bom, final de ano foi uma maratona para o Flamengo, mas para o Cruz Azul também. A equipe chegou apenas nessa segunda-feira aqui no Catar, isso porque disputou a semifinal do Campeonato Mexicano e acabou perdendo para o Tigres. Então, se o Flamengo chega como campeão brasileiro e da Libertadores, o Cruz Azul chega em um momento não tão feliz. El fútbol no te da tiempo ni para lo bueno ni para lo malo. Ha sido un golpe duro para nosotros que bueno, post partido nos encerramos en el vestuario y dijimos que tenía que durar lo menos posible porque teníamos esta posibilidad muy pronto y bueno, que nada más lindo que ante una tristeza de esa magnitud tener revancha pronto, ¿no? Muito bem! Tá aí então, os últimos brasileiros na Copa Intercontinental desde 2019, e a gente vê o que aconteceu com as equipes. O Flamengo do Jorge Jesus ficou com o vice-campeonato. O Palmeiras 2020, quarto lugar. O de 21, vice-campeão também. O Flamengo de 22, terceiro lugar. O Fluminense de 23, vice. E o Botafogo de 2024 parou na segunda fase. Hoje em dia tá assim, né, seu Elton Serra? A gente tem a decisão da Libertadores, é meio que um susto. O cara vai correndo, voando para disputar a Copa Intercontinental. Qual que é o impacto disso? Isso prejudica as equipes brasileiras, na sua opinião? Eu acho que prejudica as equipes brasileiras e prejudica também as equipes europeias que vão disputar a competição, Edu, porque o caminho foi o mesmo, né? No meio da temporada, o Super Mundial, o PSG, por exemplo, né, chegou à decisão, junto com o Chelsea foi quem chegou mais longe, e aí emenda já praticamente ali com o início de temporada europeia, tem que pausar no meio da temporada para poder disputar o torneio intercontinental. É claro que nesse caso, né, são equipes que talvez o desgaste seja menor, porque está chegando no meio de uma temporada, mesmo tendo o Mundial de clubes realizado no meio do ano. Para o Flamengo, depois de um desgaste de uma temporada tão longa, onde o Flamengo chegou à decisão da Libertadores, que teve que disputar até a 36ª rodada praticamente o título brasileiro, 37ª, né? 37ª acabou concretizando, mas até a 36ª matematicamente ali bem encaminhado, e também teve a Copa do Brasil, enfim, campeonato estadual. E aí, pessoal, o que vocês acham hoje? O que vocês esperam? Estão animados? Expectativa 1000? Qual o seu palpite para essa partida? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Tudo que a gente já acompanhou nesse ano. O Flamengo que começou a temporada também disputando a Supercopa do Brasil. É uma temporada muito desgastante. Tem um impacto físico que a gente sabe que é muito grande, sim, Edu, e tem sido assim nas temporadas em que os brasileiros têm chegado ao torneio intercontinental. Foi assim com o Botafogo na temporada passada, foi assim com o Fluminense na temporada retrasada, Flamengo e Palmeiras também, que acabaram chegando, e muitos até caindo no meio do caminho, né, não conseguindo nem chegar à decisão, nem enfrentando o time europeu na final. Mas eu acho que é um Flamengo preparado para esse cenário. Porque, como trouxe o Felipe Luiz, né, pôde descansar os jogadores ali na última rodada, apesar de uma viagem muito longa, mas se jogasse na última rodada e viajasse no dia seguinte, né, talvez o impacto seria muito maior na questão do descanso, da adaptação ao fuso, né, dos treinamentos. Então, acho que foi um tempo razoável para esse jogo específico, que é um jogo perigoso, que é um adversário inferior tecnicamente, mas é uma outra escola. A gente já falou sobre isso aqui. É uma outra competição, é num campo neutro, bem distante da América do Sul, uma escola de jogo bem diferente, uma equipe que vai com muita fome também para tentar chegar à fase seguinte, que é o Cruz Azul. Então o Flamengo tem que ter muito cuidado. Mas é um jogo onde entra como favorito. E se colocar em prática grande parte do que a gente viu na temporada, mesmo fisicamente um pouco abaixo por conta dessa temporada longa, vai conseguir chegar à próxima fase da competição. Vamos dar uma olhada no possível Flamengo, um time muito semelhante ao que disputou a final da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras. Tem aquela dúvida na zaga, né? Que já havia na ocasião. Danilo, o herói do título, ou o Léo Ortiz, que se recuperou fisicamente? Então, Rossi, Varela, tem essa dúvida na zaga. Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, eu gosto de chamar da dupla Carrascaeta, Carrascal e Arrascaeta, Samuel Lino e Bruno Henrique lá na frente. E com muitas opções no banco de reservas. O técnico Felipe Luiz, esse é o time que deve ir a campo. Alguma objeção, alguma surpresa para você? É isso aí que temos de melhor no Flamengo para você, Elton? Essa questão de
ter o time melhor é bem relativo nesse Flamengo que tem muitas opções, né? Porque a gente viu ali a dúvida do Danilo com o Léo Ortiz, dois grandes defensores, né? O Léo Ortiz importantíssimo nessa temporada para o Flamengo, no Campeonato Brasileiro sobretudo. O Danilo foi o cara que decidiu a Libertadores e também é um jogador de grandes jogos, né? Porque está acostumado a jogar esse tipo de jogo, até disputou alguns intercontinentais por conta de ter vencido o Champions League. Então, os dois laterais também, acho que o Varela, eu acho que na frente do Emerson Royal nesse sentido, né? Porque eu acho que é um jogador que traz um pouco de profundidade. O Alexandre é o cara mais de construção, você tem um equilíbrio ali. O Pulgar e o Jorginho, aí você tem essa questão, né? Que a gente falou aqui, do meio-campo do Flamengo ter mais opções. Para fazer esse jogo, como teria, por exemplo, o Saúl para fazer essa função de primeiro homem do meio campo ao lado do Jorginho ou de segundo, né, os dois se revezando. O Arrascaeta por dentro, o Carrascal por fora, trocam de posição também. Samuel Lino é o jogador que abre mais o campo, né, que é o cara do 1 contra 1 ali pelo lado esquerdo, mas você tem o Everton também que pode fazer muito bem essa função. O Bruno Henrique também pode jogar por ali, mas com a ausência do Pedro tem sido a referência, já que o Plata não é um jogador que mostre regularidade, né, e já fez essa função também ali como referência, Edu. É um time muito equilibrado e é o que a gente falava, né? Acho que fisicamente o Felipe Luiz está priorizando aqueles que têm condições de jogar 60, 70 minutos em alta intensidade contra o adversário, que certamente vai jogar fechado, vai tentar explorar contra-ataques. O Cruz Azul não é um time que se expõe tanto, até em cenário nacional ele consegue fazer isso muito bem, mas é de sua realidade. A gente já viu em torneios continentais e principalmente, né, nesse tipo de jogo, o Cruz Azul ser um pouco mais precavido. O nosso Data, inclusive, já fez análise aqui do adversário do Flamengo. Então é um jogo onde o Flamengo vai ser propositivo e vai ter que ser intenso também. E para isso precisa estar fisicamente inteiro. E parece que é o que tem à disposição o Felipe Luiz nesse sentido também. Tem as opções ali no ataque também, né? Luiz Araújo pode entrar, Everton Cebolinha. Opções não faltam para o Felipe Luiz. Até de repente dar uma minutagem para a rapaziada durante o jogo, será? Vamos ver, depende de como esse jogo se desenhar, né? Durante os 90 minutos. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo se prepara aí para enfrentar o Cruz Azul nesta tarde, às 2 horas da tarde, né? Bastante interessante aí esse duelo, já que é sabido que o Cruz Azul ele joga no mesmo estilo do Flamengo, né? Possa ser que não tenha as mesmas peças, os mesmos jogadores bons tão quanto do Flamengo, mas o estilo de jogo é o mesmo. Então, acredito que por ser um estilo de jogo ser muito parecido com o do Flamengo, possa ser que o Flamengo se saia na frente, né? Já que o Flamengo joga aberto, joga entre as linhas de transições. Se eles jogarem no estilo do Flamengo, eles vão dar espaço e o time do Flamengo, muito superior, pode aplicar ali uma goleada, né? Não sei se a maioria aqui estão esperando uma goleada, mas né, o time do Flamengo é um time muito propício, né? Principalmente se o Arrascaeta e companhia estiver inspirado, né? Mas e aí, qual o seu palpite para essa partida? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.